Bem-vindo ao Fala Português. Aqui você escuta, lê e aprende a falar português com histórias simples. Antiga função de tradução para melhor compreensão da história. Planejamento de vida. Comece pelo final. Você já parou para pensar, de verdade, qual é o seu objetivo na vida? Não aquele que a sociedade espera de você. Não aquele que parece bonito quando você fala para os outros, mas aquele que lá no fundo faz sentido para você. Talvez você queira crescer na sua carreira, conquistar uma posição melhor, ganhar mais dinheiro e ter estabilidade. Talvez o seu sonho seja casar, construir uma família, ter filhos e criar um lar cheio de amor. Ou talvez você queira liberdade, viajar o mundo, morar em outro país, viver novas experiências e sair completamente da sua zona de conforto. Independente de qual seja o seu objetivo, existe uma coisa em comum entre todos eles: nenhum acontece por acaso. A grande diferença entre quem sonha e quem realiza está no processo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque muitas pessoas cometem o mesmo erro. Elas começam pelo começo. Elas pensam: o que eu faço agora? Qual é o primeiro passo? Por onde eu começo? E apesar dessas perguntas parecerem certas, elas não são as mais poderosas. Existe uma forma muito mais eficiente de planejar a sua vida. E ela começa com uma pergunta simples, mas transformadora: como eu me vejo daqui a 5 anos? E eu quero que você realmente imagine isso, não de forma rápida ou superficial, mas com calma, com detalhes. Onde você está vivendo? Como é a sua rotina? Você acorda cedo ou tarde? Você gosta do seu trabalho? Você trabalha para alguém ou para você mesmo? Quem está ao seu lado? Como são as pessoas que fazem parte da sua vida? E, talvez, a pergunta mais importante de todas: como você se sente vivendo essa vida? Porque no final, não é só sobre conquistas externas, é sobre sensação, sobre paz, sobre felicidade, sobre realização. Agora que você conseguiu visualizar esse futuro, a gente faz o movimento mais importante de todos: voltar. Isso mesmo, voltar passo a passo, como se você estivesse descendo uma escada. Porque cada objetivo grande é construído por pequenos degraus, e cada degrau exige ações específicas, decisões conscientes e, principalmente, consistência. Não existe atalho, existe processo. Vamos imaginar um exemplo juntos, para deixar isso ainda mais claro. Digamos que o seu grande objetivo seja morar em outro país. Daqui a 5 anos, você se vê vivendo lá, adaptado, com um trabalho estável, falando a língua, com amigos, talvez até com uma nova rotina que hoje parece distante. Parece incrível, mas ao mesmo tempo,
pode parecer difícil, e é aí que muita gente desiste. Só que, ao invés de olhar para o todo e se sentir sobrecarregado, você precisa quebrar esse sonho em etapas. Se você já está vivendo nesse país daqui a 5 anos, o que precisou acontecer um ano antes disso? Talvez você já estivesse trabalhando, já estivesse mais adaptado, já tivesse um lugar fixo para morar. E antes disso, talvez você ainda estivesse em fase de adaptação, procurando emprego, entendendo melhor o lugar. E antes disso, a sua chegada. E antes disso, a preparação. E é nessa fase de preparação que tudo começa de verdade. Você precisa entender quais são os caminhos possíveis para essa mudança. Vai ser através de estudo, trabalho, algum tipo de programa de imigração? Cada país tem suas regras, seus processos, suas exigências. Depois disso, vem a parte prática: documentos, vistos, requisitos legais, prazos. Tudo isso precisa ser organizado com antecedência, porque não é algo que se resolve de um dia para o outro. Ao mesmo tempo, existe algo que muitas pessoas subestimam, mas que pode definir completamente o sucesso dessa mudança: o idioma. Você precisa se comunicar, precisa entender, precisa se expressar. E aprender uma língua leva tempo, exige dedicação, prática constante. Não é algo que você resolve quando chegar, é algo que você constrói antes. E não é só a língua, é a cultura. Como as pessoas pensam, como elas trabalham, como se relacionam, quais são os costumes. Porque mudar de país não é apenas trocar de endereço, é reconstruir a sua vida em um lugar completamente novo, com regras diferentes, com uma dinâmica diferente. E quanto mais preparado você estiver, mais leve esse processo vai ser. Agora entra uma parte essencial do planejamento que muitas pessoas ignoram: o detalhe. Onde você vai morar quando chegar? Você já pesquisou bairros? Já viu opções de aluguel? Tem alguém que pode te apoiar no começo? Qual é o custo de vida nesse lugar? Quanto você precisa por mês para viver com o mínimo de conforto? Quanto você precisa levar para se manter até conseguir uma renda? Percebe como o sonho começa a ganhar forma? Ele deixa de ser algo distante e começa a se tornar um plano real, possível, alcançável. E isso muda tudo. Porque quando você tem clareza, você sabe exatamente o que precisa ser feito. E quando você sabe o que precisa ser feito, você começa a agir. E talvez o mais importante de tudo isso seja entender que você não precisa fazer tudo de uma vez. Você só precisa dar o próximo passo, depois o próximo e depois mais um. Com consistência, com paciência, com foco. Porque no final, o sucesso não é sobre grandes ações isoladas, é sobre pequenas ações repetidas ao longo do tempo. Então, hoje eu te deixo com essa reflexão.
Qual é a vida que você quer viver daqui a 5 anos? E, mais importante ainda, qual é o primeiro degrau que você pode começar a subir hoje? Porque o seu futuro não começa amanhã, ele começa agora. Falar português é prática. A gente aprende falando. Até logo!